Bom, e aí? Eu vou explicar para vocês aqui como é que eu fiz para automatizar o meu aquário utilizando um Sonoff de 4 canais. Então, hoje em dia eu tenho tudo automatizado. Ele está todo automatizado aqui por aplicativo, né? Então, tenho ele tudo pelo celular, aqui o filtro, termostato, luminária e CO2 com timer, no caso aqui. Tem o timer do CO2, quando ele liga, quando desliga, todos os horários. E daí a partir disso aqui eu vou mostrar para vocês como é que fica toda a casa de máquinas aqui. Então, aqui eu tenho a casa de máquinas. Hoje em dia eu tenho então lá no fundo tem o cilindro de CO2, é um cilindro de paintball com a solenoide em cima. E daí aqui eu tenho um STC1000 aqui em cima, então esse é um termostato digital, que daí ele controla tanto aquecimento quanto resfriamento. Então aqui a gente consegue ver, ó, tá ligado agora para resfriar, né? Então ele tá acima da temperatura que é para ser, que é 24 graus. Então quando ele tá acima dessa temperatura, ele aciona esse cooler ali para ligar a ventilação, e daí ele vai aumentar a evaporação do aquário, da água do aquário, e vai tentar resfriar mais. Embaixo tem a fonte, que é uma fonte 12 volts, que daí controla toda a luminária que eu fiz. Ela tá funcionando bem, só que eu tenho que fazer mais alguns ajustes nelas em relação à iluminação. Então a iluminação até que tá boa para as plantas que eu tenho aqui. E daí embaixo o dito cujo, então, do vídeo. Esse aqui é o Sonoff, 4 canais. Eu comprei, paguei mais ou menos R$ 160, fora o frete, né? E daí a partir dele, então, eu tenho 4 canais aqui. Ele tem os botões físicos também, ó, que quando eu aciono ali, ele também acaba desligando, então se eu não tiver o aplicativo. E daí aqui embaixo ele tem os canais para controlar cada um do que eu quero controlar. Então ele entra 220, aqui no meu caso 220, ele pode ser 110 também. E daí cada canal aqui vai controlar uma coisa. Então esse aqui sai essa tomada aqui que vai para a solenoide do gás carbônico, outro que vai para a luminária, outro que vai para o termostato e outro que vai para o filtro. Então que vai acabar controlando o filtro. Agora o filtro ele tá puxando um pouco de ar, até porque ele não tá. Essa questão de eu desligar ele e ligar, como vocês já sabem, o HBL ele tem esse probleminha até que ele começa a funcionar direito. Então a gente já ensinei aqui no vídeo como é que arruma ele. Só fechar ali, ele vai começar a encher os canos com água, e daí depois que ele encher os canos, ele vai começar a tocar de maneira correta aqui o filtro. Então, olha, ele já está estabilizando. Agora é só abrir para sair todo o ar de dentro, e daí ele vai estabilizar. Bom, qual que é a funcionalidade aqui desse sisteminha aqui de automação? Então ele vai facilitar muito a vida, né? Até porque eu posso desligar e ligar aqui a hora que eu quiser as coisas. E ele, como ele tem o timer, ele funciona como um timer convencional. O valor dele não é um valor alto em relação a outras coisas. Ele é ligado na internet. Se a internet se ele perder a conexão com a internet, por exemplo, ele vai ficar rodando o sistema como ele estava. Então se estava rodando o sistema com a luminária ligada, ele vai ficar ligado a luminária até que volte a internet, que ele consiga a conexão novamente, e daí ele vai reacertar aqui todo a questão das horas dele, né? Então ele vai funcionar independente de eu ter ele ligado com o celular na mesma rede ou não, porque a partir do momento que eu reestabeleço ali, que eu estabeleço tudo que ele tem que fazer, ele entra em contato com a nuvem, salva tudo isso daí numa nuvem que é do próprio sistema da Sonoff, e daí depois ele segue esse protocolo aí. A partir do momento que eu faço uma alteração nesse protocolo, ele vai se alterar e depois ele vai acabar se estabelecendo. Então
fica a dica aí para quem quiser automatizar o seu aquário, tirar aquele trambolhão de um timer, por exemplo, que a gente tem os analógicos que acaba a luz, ele acaba se desconfigurando e coisas do tipo. Fica a dica, Sonoff, 4 canais, existem outros, tem o modelo Pro, que daí tu consegue controlar coisas com diferentes voltagens. Então eu posso colocar algum equipamento 12 volts, um equipamento 110, um equipamento 220, que ele vai acabar funcionando, certo? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí e se eu puder eu vou ajudar vocês, beleza? Falou!